Pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Tomcast Podcast. Hoje a gente vai bater um papo aqui animado com Paulo de Tarso, ele que é radialista local aqui no Goiás, Formosa, que é a cidade onde nos encontramos. E a gente vai bater um papo legal aqui, vai conhecer um pouco da personalidade, dos desafios, os objetivos, qual o desejo, como ele cresceu no jornalismo. E a gente vai saber mais de Paulo de Tarso aqui no Tomcast Podcast. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma conversa como outras que já temos no nosso canal. Por isso, curta, se inscreva e fique atento para apanhar aqui umas dicas boas que o Paulo de Tarso vai deixar aqui para vocês. Opa! Sinta-se à vontade. Vamos lá. Apresente, por favor. Pois é, primeiro um prazer enorme, viu, Alexandre, estar aqui no nosso Tomcast e matando saudade também do meu podcast, né, que está desativado aí, do Pode Vir Quente, eu e o doutor Marcos Andrade, Marcão, e a gente conversava em off aqui das dificuldades, né, mas também do prazer que é esse bate-papo informal, verdadeiro, e tá de parabéns, viu, muito bacana o estúdio, e eu tenho certeza que será um bate-papo muito bom. Certo, muito obrigado. A pergunta que eu assim, eu pensei logo de início seria como começou a tua carreira na rádio? Ótimo. Bom, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha um restaurante e o diretor de uma rádio, ele buscava marmita lá no meu restaurante e eu sempre fui apaixonado por comunicação, né? Essa cultura da gente televisiva e radiofônica também. E eu falei, cara, eu tomei coragem, eu vou pedir ele para fazer um teste lá. Aí ele me olhou de cima e embaixo assim, falou, vai lá. E fui nervoso até 20 anos, né? E quando eu entrei no estúdio, aí o coração já acelerou, né? É aquilo que está na veia. Tem um grande jornalista brasileiro, já falecido, né? Tinha um grande jornalista, o Paulo Francis, ele dizia que a sua profissão é a sua melhor maneira de existir. Então você pode errar em tudo na vida, menos na sua profissão, porque ela vai se misturar com você, não é? Eu sou professor também, eu sou conhecido como professor Paulo de Tarso, né? A minha profissão já tomou meu primeiro nome, né? Paulo de Tarso virou sobrenome, né? E na comunicação a mesma coisa, a gente se mistura demais. E ali eu fiquei um período nas madrugadas, como todo mundo, né? Antigamente queria trabalhar no rádio, ia para as madrugadas, né? Feriado, domingo, até pintar uma oportunidade para começar o programa. E foi assim que começou o meu romance com a comunicação, né? E lá se vão 35 anos. Aos poucos foi se apaixonando. E qual dificuldades inicial que teve? Ótima pergunta. A timidez, né? Eu sempre fui uma pessoa que muito comunicativo, professor e tal, mas o estúdio, mesmo que seja eu e você aqui, eu sei que milhares de pessoas vão acessar o que a gente está conversando. Então isso, né, causa um certo medo inicial. Até o momento em que você, com a sua dedicação, eu tenho uma filha formada em jornalismo, trabalhou na TV Cultura, trabalhou na primeira emissora de TV de Formosa, trabalhou na Metrópole, trabalhou na Nativa, que era ligada ao Grupo Bandeirantes. Ela não tem inibição nenhuma, mas ela não tem a mesma vontade que eu tenho. A minha vontade fez de mim um comunicador aceitável. Ela quase que nasceu pronta, como o Romário. Ninguém ensinou ele a jogar bola, mas ele nunca se cuidou também, né? Então, comigo não foi assim. Eu tive que vencer a timidez, tive que vencer as minhas limitações, de tanta paixão, de tanto amor que eu tenho pela comunicação. Então, e o meu pai, ele dizia o seguinte, olha, mais vale o esforçado do que o capacitado, do que o inteligente. Então, porque o esforçado, ele chega aonde ele quer. Ele aprende, se ele quer aprender a tocar um violão, mesmo que ele não tenha talento para música, se ele quiser, ele vai aprender.
o esforço vale mais do que o talento. Não é? Tem que trabalhar. Talento sem trabalho não vai a lugar nenhum. Por mais talentoso que seja a pessoa, tem que trabalhar esse talento. E de lá para cá, surgem mudanças visíveis a nível mudanças a nível de rádio. Da maneira de se fazer. Bom, o rádio, a forma de se fazer o rádio, eu acho que em todo segmento profissional as pessoas vão se reinventando, né? O meu tempo em rádio, não havia nada digital ainda, né? Então eram gravadores, tinha uma marca chamada Akai, então era aquelas fitas de rolo, bem antigo mesmo. Eu comecei em 1990, século passado. Não, o locutor ele não operava a mesa, tinha um operador e tinha um locutor, né? E era muito. O rádio era mais dinâmico, a gente fazia cobertura de jogos de futebol, né? A cobertura de eleições, entretenimento, havia ali concursos. O rádio era mais dinâmico, mas a facilidade do streamer, né? Hoje você tem um estúdio no celular, né? Então, isso mudou muito. Agora, a essência, eu creio, Alexandre, que não mudou. A essência, por exemplo, da boa comunicação. Eu me lembro quando surgiram as rádios FM, o locutor tinha que ser padronizado, né? Ele falava mais rápido, blá, blá, blá. E o Luiz Rô, que hoje é o dono da emissora que eu trabalho e meu patrão, eu tive a honra de colocá-lo no rádio. Eu que coloquei, abri as portas para ele no rádio, e a primeira dica que eu dei para ele, eu falei, olha, se espelhe num bom radial, num bom comunicador, e citei o Silvio Santos. Não dá a impressão que o Silvio Santos está sempre rindo, ele está sempre alegre. Ouça o programa Luiz Rô, a mesma coisa. Oi, tudo bem? Ele já começa rindo, trazendo alegria para a casa das pessoas, intimismo, proximidade, e eu passei isso para ele. É claro que ele me superou anos-luz, porque é um grande empresário, um grande comunicador, muito criativo. Mas essa dica ele pegou. E aí, quando ele vai para a FM, aquele modelo do locutor da FM já estava desgastado, porque era padronizado demais. E ele entrou e fez toda a diferença. E ele entrou com o programa Luiz Rô, que até hoje está no ar, é o programa acho que mais longevo da cidade. Ele arrebentou, por quê? Porque o bom comunicador, ele se personaliza. Eu posso até me inspirar em um outro, mas eu tenho que ter a minha marca registrada, né? Exatamente. Senão você vai ser só um plágio. Isso, né? Uma cópia. Nesse momento, dessa transição, desse processo todo, teve um momento que já pensou em desistir? Falou que aqui... Olha, todo mundo que trabalha em rádio, eu acho que pensa em desistir todo dia e não vai desistir nunca. É igual casamento, entendeu? Todo dia você pensa em separar, mas sabe que não vai separar nunca. Porque é muito amor, é muita paixão. Mas assim, o meio da comunicação hoje, ela tem uma coisa ingrata. Hoje você tem poucos locutores qualificados, mas na lei de oferta e procura era para esses profissionais serem mais valorizados. Na lei de oferta e procura. E não, eles não foram valorizados. Entendeu? Então é uma relação quase que medieval ainda sabe, do senhorio e do servo. Os vínculos trabalhistas são muito frouxos ainda, com algumas exceções. Não se tem essa valorização do bom profissional e eles estão indo embora. Eu já estou com 55 anos, né? E a maioria dos meus colegas também estão nessa faixa aí. Agora, as pessoas descobriram o streamer, descobriram, né, os podcasts, descobriram muita coisa que vai se explorar, e eu acho que o rádio, ele ainda tem muito a oferecer. Quando surgiu a televisão, todo mundo achou que seria o fim do rádio. E foi uma bobagem muito grande. O rádio, você pode estar dirigindo o seu carro e ouvindo o rádio, você pode estar no trabalho, trabalhando com vendas e ouvindo o rádio, e é muito dinâmico. Sem contar que o marco, né, do século XX, que foi a ida do homem à lua, a conversa foi via rádio, né? Mas é uma coisa que falamos muito em comunicação, que a rádio em si acompanha o dia a dia da pessoa. A pessoa sempre está ali, sempre tem um radinho ligado, e a rádio faz parte do ciclo da pessoa. Só que
Agora, verteu-se mais, como você levantou, a questão dos streams. Parece que os streams estão ocupando mais espaços, outros espaços que outrora ocupados pela rádio. Mas isso, não, eu digo que não é um impacto negativo, é muito bom. É bom que hajam Sim. várias formas de divulgação, várias formas de se comunicar ou de entreter as pessoas. Só que, a meu ver, vai tirando espaço, né? Vai tirando espaço. Sim, Alexandre, você falou uma coisa muito interessante. O streamer também contribuiu com a rádio, porque, por exemplo, o nosso programa é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Bacana. O que é ruim nessa história? Ele agrega, sim, essa questão visual. Eu digo da formação de novos profissionais. Por exemplo, você aqui no podcast, você se estabeleceu. Eu não creio que você vai procurar uma emissora para trabalhar se você já tem aqui o seu veículo de comunicação. Então, hoje eu vejo grandes comunicadores. Eu adoro podcast, eu sou um papa podcast. Eu, todo lugar, sabe, eu assisto vários, né? Do Vilela, gosto pra caramba, do Flow, gosto muito. Então, você acha que um cara daqui vai sair, né? Tem o da Cazé TV, que eu gosto muito de futebol. TV. É mais fácil a televisão entrar lá e fazer uma parceria com ele do que ele ir para a TV aberta, entendeu? Então, assim, o mundo é a internet, o mundo está ali. O rádio está tirando proveito disso também. Eu estou falando da formação de novos profissionais. Então, eu acho uma pena, porque se o empresário ele tiver visão, ele vai conseguir, mesmo porque hoje você pode transformar a sua rádio em TV tranquilamente. Então, tem muito espaço para crescer. Sabe, eu vejo aqui em Formosa tem acho que umas 5 emissoras de rádio, acho que 3 comerciais, o resto são comunitárias, né? E eu vejo aqui, já para fazer um corte de polêmica, para mim eu vejo 2 rádios profissionais em Formosa, aqui eu trabalho, tá? E uma comercial, a 92. Para não ser injusto, nós temos a rádio, eu trabalho na Terra, tem a 92, e a Rádio Lance também, porque o Fábio é uma pessoa do rádio. Ele é uma pessoa que ele foi locutor e hoje ele é empresário, ele trabalha, continua trabalhando. Então colocaria essas 3. Colocaria essas 3 porque são pessoas que são oriundas do rádio. Agora, entende a essência do negócio. Entende a essência. Agora, o que acontece? A maioria do pessoal é como você ter, por exemplo, um carro de Fórmula 1 e não saber dirigir. Sabe, você ter um Boeing e não ter brevet, não saber pegar o manche ali. Tá? É um desabafo que eu estou fazendo, né? Eu espero, e Formosa é uma cidade, eu me lembro, Alexandre, em 86, você nem sonhava em nascer, eu mudei para Gurupi, que fica no Tocantins, aqui na época ainda era Goiás, hoje é Tocantins. Cheguei numa cidade do porte de Formosa, já tinha canal de televisão, grandes emissoras de rádio. Formosa é uma cidade que ela não desenvolveu na comunicação, e aí é uma opinião minha, e eu acho que isso está acabando, se Deus quiser, isso está acabando. Formosa ela não cresceu porque ela é uma cidade de oligarcas, ela é uma cidade onde as pessoas querem ter o controle sobre a narrativa. Então, você não pode ter um jornalismo independente, porque todo mundo aqui, entendeu, iria ficar com, me desculpe, o fiofó na mão. Exatamente, percebe-se. Eu me questiono, eu sempre levanto esse questionamento, por que não tem uma TV aberta em Formosa? Por que não tem nenhum canal de TV? Olha, quer uma notícia aqui, o que é uma informação? A prefeitura, ela tem uma concessão da TV Cultura. Isso aí eu já ouvi de várias pessoas. Por que ela não trabalha isso aí? Entendeu? Dizem que é por causa do custo. Tudo bem, aí a prefeitura, a gente está aí vendo com o Pires na mão, está tudo muito difícil, mas você com um canal desse na mão, como você falou, a gente conversando em off, a importância de você ter um canal oficial, o canal melhor do que isso. Você tem uma TV, né, que é uma autarquia, se não estou enganado, entendeu? Ela é estatal, mas ela tem ela pode receber investimento privado, né? E então, pode muito bem trabalhar em cima disso, e seria muito benéfico para a prefeitura, que deveria aproveitar. Mas só eles sabem. Vai entender. Né? Mas um dos pontos que você levantou aqui é sobre o controle da comunicação por parte de determinadas entidades.
Então, isso dificulta um dos elementos que nós temos na comunicação, que é a chamada imparcialidade. Porque espera-se que o jornalismo seja o mais imparcial possível. Uhum. Embora seja muitas vezes difícil, porque tem sempre o toque humano, né? Mas o mais imparcial possível que seja o jornalismo. Então, é difícil ser imparcial aqui, fazer jornalismo imparcial. Eu acho que é difícil ser imparcial em qualquer lugar, né? Você bem disse aí, assim, eu trabalho com opinião, eu não sou âncora do jornal, eu sou um comentarista. Então, é difícil você não ter parcialidade naquilo que você está colocando, porque é a sua opinião, não é a opinião do Alexandre, é do Paulo. Então, assim, agora você tem que ser honesto, né? Eu vejo em Formosa aqui, por exemplo, até que nessa gestão diminuiu um pouco, mas na gestão Gustavo Marques, polarizou aqui de tal maneira que você tinha um grupo que fazia uma oposição ferrenha à gestão e outra que bajulava. Agora, e assim, eu estou colocando aqui, mais uma vez, não quero passar pano para a empresa que eu trabalho, não, mas nós fizemos um trabalho muito sério, porque o nosso diretor, Luiz Rô, ele nos deu toda a liberdade, tanto que nós promovemos o único debate, ou se não o único maior, porque foi às vésperas da eleição, nós promovemos um debate aqui que tinha mais de 1.000 pessoas na live, né? Lá foi num restaurante mediterrâneo, então foi muito bom. Agora, quando você tem essa polarização, você gosta de futebol? Gosto. Qual é o seu clube? É o clube da minha esposa. É o Flamengo. É o Flamengo. Então, olha, tem no Brasil as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians. Mas eu vou para o Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo. Eu sou vascaíno. Olha só. Para mim, todo o mérito do Flamengo, como torcedor apaixonado, não, foi o juiz que roubou. Não, porque o Flamengo comprou. Não é? O Flamengo a mesma coisa em relação ao Vasco. Não, tá. Isso é paixão, isso não é razão. A política aqui em Formosa é Vasco e Flamengo. Entendeu? Não adianta, se a prefeitura ela errar feio, quem está do lado dela vai achar que está lindo. Mas se ela acertar bonito, quem está contra vai demonizar, vai dizer que não, que isso aí entendeu? É engodo, que é placebo. Então, isso é que é difícil, sabe? E aí, eu já fui taxado aqui de esquerdista, de direitista, de petista, de fascista, de tudo quanto há. Por quê? Porque você, por tentar, pelo menos, ser honesto comigo e filtrar o que há de bom dos dois lados e o que não está de bom nos dois lados. Essa questão foi que levantou sobre as pessoas darem opinião, e sempre opinião nos extremos. Eu publiquei um corte de um rapaz aqui. Aí quando eu fui escrever a expressão esquerdista, aí o corretor foi logo escreveu esquerdista. Aí eu publiquei, eu não liguei, eu só vi as críticas e tal. O cara me ligou. Estão dizendo que eu sou de esquerda e tal, o pessoal está ameaçando não falar mais comigo porque eu sou de esquerda. Aí eu fui lá, fiz a correção do texto e coloquei, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas por que as pessoas estão tão nos extremos? Olha, o Brasil é pior do que corrupção, sabe? Pior do que até as injustiças sociais. O maior estrago que foi feito no Brasil, na política recente, foi justamente tirar das pessoas o senso crítico, sabe? Para que você possa analisar com tranquilidade. Eu não sei, o brasileiro sempre foi muito apaixonado, mas havia uma época em que era mais fácil você conversar com as pessoas. Então hoje a pessoa, para defender o ponto de vista dela, ela está com o seu ponto de vista, ela já não está, quando ela vê que está acuada, ela é reativa, entendeu? Ela não parou, peraí, né? Então, isso aí entrou dentro das casas, dividiu famílias, dividiu todo mundo, sabe? Então, eu acho que o Brasil está lambendo feridas, ele está começando talvez, a um processo curativo. Eu vejo agora os candidatos que estão aí para a reeleição, à presidência da República, todos estão procurando maneirar o discurso, porque viu também que talvez o povo que é quem mais sofre com esse radicalismo. Né? Tá exatamente assim. Então, tá mais ou menos assim também um pouquinho na comunicação ou no radialismo local. Mas a gente espera que maturidade em toda a profissão haverá, né? As pessoas com o tempo vão ficando mais maduras, vão aperfeiçoando mais esse processo. Só recordando que você tocou numa questão que era um debate em que teve mais de 1.000 pessoas nesse direto. Aí eu fiquei pensando, por que uns batem, outros defendem,
quando eu uma vez levantei a possibilidade, numa estação daqui, de que em vez de trazermos o assunto de uma única perspectiva, por que não trazer os dois elementos, colocar, porque havia, percebe-se que um lado bate e outro defende. Quando se dá o caso, por que não trazer os dois elementos? Pega os dois elementos, põe por cima da mesa e conversa com os dois. Olha, trabalhei muitos anos, acho que quase uma década, na 92 FM. E saí, fiquei um ano fora. Lá eu deixei grandes amigos, né? E tem uma música do Roberto Carlos que fala, mas saí ferido, sufocando meu gemido, né? Mas hoje não, hoje é tudo superado, né? E talvez eu também não fiz a leitura correta do ambiente naquele momento, mas quando eu retornei, um dos motivos que eu saí da 92 é porque eu tive a nítida impressão de que o jornalismo já estava virando um projeto político, já não era mais, mesmo como a gente falou, aquela parcialidade aceitável, porque você tem um editorial, sim, então você pode ser mais liberal, você pode ser tudo bem, mas quando eu notei que isso já estava se extrapolando, falei, não, eu já não estava à vontade mais para trabalhar ali. E eu saí, depois de um ano, acho que um ano, depois quando eu retorno, aí eu vou para a Rádio Terra, o Luiz Rô, ele criou a segunda edição para que eu pudesse voltar, e eu devo esse favor para ele. Ele fez a segunda edição para que eu voltasse como comentarista, porque se eu fosse âncora ainda justificaria, mas você abrir um novo jornal para um comentarista, para mim foi a maior honra que eu já recebi no Rádio em Formosa. E eu fiz justamente o que você falou, peguei um vereador da situação, peguei um vereador da oposição, levei para dentro do estúdio, e lá eu tirei deles uma coisa para mim maravilhosa, eu consegui falar, agora vocês vão falar a virtude um do outro. Qual é a maior qualidade do seu adversário? E eles conseguiram. E eles foram lá e mandaram ver. Me lembro, levei o vereador João Batista, que à época era oposição, e levei a vereadora Roberta, que à época era situação. Levei os dois, bacana, né? E aí, para mostrar qual seria a linha de trabalho nossa, então. O podcast, onde eu e o Marcão, o doutor Marcos Andrade, fizemos, nós levamos a Fernanda, na época a vereadora Fernanda, levamos o Gustavo, levamos a Simone, levamos o Fábio, levamos as pessoas que eram da situação, da oposição, levamos todo mundo, porque nós queríamos mostrar para a cidade que todo mundo tem voz. E uma coisa também que eu acho maravilhosa na imprensa e em Formosa, eu com algumas exceções que eu depois quero trazer, porque essas eu quero contar, porque são pessoas que merecem todo o meu respeito, é um lugar de você humanizar as pessoas. A minha timidez é lá fora. Aqui dentro, pode estar o Papa, hoje qual é o Papa? É o Francisco, hoje é qual? Depois do Francisco, agora é o Pio, né? Acho que Meu Deus do céu, que vergonha, mas tudo bem. Pode estar o Papa aqui do Vaticano em pessoa, que para mim, aqui é a minha cozinha, aqui eu fico à vontade, com você, com Donald Trump, pode ser quem for, à vontade. Porque e às vezes eu faço pergunta, a pessoa, poxa, mas você me apertou, eu falei, olha, eu não subestimo a inteligência de ninguém. Eu só pergunto aquilo que eu sei que a pessoa tem total condição de responder. Se não responder, for por inibição dela. Mas eu não coloco saia justa em ninguém. Às vezes a gente até brinca, uma saia justa, mas eu não estou colocando ninguém em saia justa, eu estou familiarizando a pessoa. Porque isso aqui, Alexandre, as pessoas vão gostar de vir aqui quando você humanizar o programa, e você faz isso. O que é humanizar? Olha, passou ali prefeito, deputado, sabe o que eu buscava? Sobre a infância deles. Eu buscava a maior emoção que eles tiveram, a maior perda que eles tiveram, a maior alegria, a maior conquista, porque o político, ele é muito estigmatizado, por mais que você tenha políticos que não merecem a nossa consideração, mas tem muita gente ali que eles são atacados gratuitamente porque é moda, é de praxe você xingar político. Não é? Exatamente. E o político, ele tem uma inteligência emocional maravilhosa, porque um cara que apanha, que você xinga e depois ele vai lá e vai pedir o seu voto de novo e se elege, então essa pessoa, ele é uma pessoa que ele é vocacionado para aquilo. E ele tem filhos, ele tem netos, ele tem amigos, ele tem pais, ele precisa ser respeitado. Então, claro, você pode até denunciar o erro, mas você nunca pode denegrir a pessoa enquanto isso, porque lembra que ela tem o entorno dela, né? Então, para mim, o que eu acho lindo na comunicação é a oportunidade de você humanizar pessoas, né?
Exatamente. Não, apesar de tudo, respeitar, porque somos seres sociais, o fator social, o fator conduta, moral tem que existir, apesar das nossas diferenças, seja elas de opiniões e tal, ou até mesmo partidárias, mas para o convívio legal entre a gente tem que existir esse fator humano. E aqui no podcast, na sua perspectiva, a gente planeja trazer, inclusive a gente já fez convites para prefeito, já fez convite para vereadores, a gente quer trazer, já fez convites para vários radialistas, a gente quer trazer o diferencial de opinião. Ótimo. Isso suscita crescimento, Sim. tem que saber e tirar lições. Dos dois lados a gente pode aprender. Hoje eu conversei depois da nossa conversa, eu conversei com o vereador Cier, ele falou, fala para ele mandar o joinha para lembrar, ele falou, Paulo, minha agenda realmente estava muito apertada, né? Mas eu disse, olha, ele quer ir, e vou entrar em contato com a Simone também, com a prefeita, né? Porque esse espaço aqui, ele é muito importante. Ele é muito importante. Isso aqui, a pessoa ela pode ir lá. Eu falei isso para você, falei, olha, é um lugar que você vai ter seus cortes, você vai ter, né? É a sua fala, né? E eu tenho certeza que vai passar muita gente boa. Pode contar comigo aí, tá? Para a gente conseguir trazer pessoas aí. Só para fazer uma ressalva, eu falei aqui, depois fiquei meio com um pesar. Hoje a Rádio 91, ela foi comprada, ela por acho que um grupo de empresários. E colocaram à frente lá um cara que eu aprendi demais com ele, que é o Marcos Vinícius. Então, até então, tá, eu com todo respeito aos profissionais, ao Dylan, que é fera, filho de outra fera, que é o Albino Pereira, muito bom, mas eu não via profissionalismo, não do pessoal que estava lá, mas da maneira que a rádio era conduzida. Hoje não, tem um grupo e eu já notei que o Marcos Vinícius já começou a fazer algumas mudanças e está fazendo da maneira correta, porque você não faz mudança a toque de caixa. Então eu colocaria então a Lance, a 91, a 92 e a Terra, tá, com um grau de profissionalismo acima. Não também sem diminuir as demais, porque eu também não estou na pele de ninguém para saber recursos, né, para saber o que eles têm para trabalhar. São muitos fatores, às vezes as ferramentas não são as melhores, mas eles trabalham com o que tem. Sim. Isso é próprio, isso acontece. Só fazer uma pergunta aqui, o que destaca, o que faz um bom profissional de rádio? A primeira, para mim, o bom profissional de rádio, primeiro, ele tem que ser apaixonado pelo rádio. Ele tem que gostar. Lembra que eu te falei? A gente ia para as madrugadas, final de semana, feriado, sexta-feira da paixão, estava lá todo mundo porque lutava por um espaço. Hoje eu sinto um pouco falta disso. E eu senti isso em você. Quando eu te perguntei, você falou, olha, que poderia cursar Direito ou Comunicação. Claro que Direito iria talvez te dar mais oportunidades, mas você abraçou o que você ama, o que você gosta. Então o primeiro passo é esse, você fez a escolha correta, né? O segundo aspecto é a pessoa ser responsável. Porque o meio da comunicação tem muito canto da sereia. Entendeu? Então a pessoa ela vai ser tentada ali. Eu gostava muito de um grande jornalista que trabalhava com opinião também, e depois me deu uma decepção enorme com ele, que é o Kennedy Alencar. O Kennedy Alencar, ele era um cara combativo, extremamente inteligente, e adorava as entrevistas dele. Quando não sei se foi no segundo governo Lula ou se foi no governo da Dilma, ele aceitou um cargo na Vale do Rio Doce, mesmo que ela é privatizada, mas para fazer o meio campo com o governo, entendeu? Claro, hoje ele está rico, né, com certeza, porque como jornalista ele já ganhava muito bem, na época estava na Rede TV, mas hoje ele botaria qualquer jornalista da Band, da UOL no bolso, e ele foi para uma zona de conforto, ou seja, e hoje... E esses dias eu falei, cadê o Kennedy Alencar? Aí veio uma matéria lá, falei, cara, mas como é que o cara faz isso? Sabe? Como que uma pessoa deixa aquilo que ele é bom para fazer, sabe? Então, acontece, por exemplo, você pode estar destacando na comunicação e a pessoa te chamar para trabalhar na prefeitura, como assessor, por exemplo. Entendeu? Hoje, se um colega meu for trabalhar de assessor para uma prefeitura, eu não vou criticar ele, porque é tão difícil hoje a vida financeira de um comunicador, porque ele vive de um salário que nem sempre é um salário muito bom, e ele tem que ter as mídias. E quando você tem uma crise, a primeira coisa que a pessoa corta é a mídia. Ele apertou na empresa dele, ele corta a mídia.
entendeu? Então, como que um pai de família, ele não sabe, ele não pode comprar uma moto, por exemplo, em 6 meses, 12 meses, porque ele não sabe se a mídia dele vai estar com ele 12 meses, entendeu? Então, se a pessoa vai para a prefeitura, eu até entendo, eu fico com dó, eu fico assim com o coração apertado, porque ele poderia continuar ali fazendo um trabalho isento, um trabalho bacana. É um trabalho digno na prefeitura? Claro, não está roubando de ninguém, está trabalhando, beleza. Mas eu fico com pena, porque já são tão poucos, entendeu, que temos, e essas pessoas vão ter que procurar agora um cara igual o Kennedy Alencar, que era um cara que já tinha tudo, entendeu? Trabalhar em estatal para... perder ou esconder um talento, né? Enterrar talento, como diz a Bíblia. Né? Realmente. E como é que você se prepara? Antes de você entrar para o ar, tem alguma resenha que você faz? Cara, sinceramente, não. Quando no início, né, do rádio, aí tem aquela coisa de falar mordendo uma caneta, postação, massagear a face do rosto. Às vezes, quando você chega meio travadão, eu faço isso, mas é coisa rápida, né? A verdade é que quando a gente é mais novo, a gente é mais motivado. Outra coisa também, para quem está começando, eu acho muito bacana, porque essa geração é uma geração saúde, é uma geração bacana. Por exemplo, eu fumei durante muito tempo, álcool também, cerveja, uma coisa muito gelada. Então isso, para quem tem uma ferramenta que é a voz, cara, isso aí é uma ingratidão com o dom que Deus te dá, que é a voz. Então hoje, graças a Deus, eu não bebo mais, não fumo, mas para quem trabalha com comunicação, se um cara é atleta, ele tem que estar sempre em forma para entrar em campo. Por que você não entra sempre em forma com a sua voz, né? Evitar coisa muito gelada, né? Ou muito quente, tudo. Álcool. Isso. Que se a tua ferramenta de trabalho tem que cuidar. Tem que cuidar. A questão, a gente fala muito disso, tem que cuidar da voz, tem que cuidar porque rádio é a voz. E tem que fazer com que essa tua voz chegue à pessoa. Você tem que ter percepção que tem pessoa do outro lado. Não é como a gente tá na TV, a gente diz TV e imagem, mas rádio é voz. Então, se essa é a tua ferramenta de trabalho, essa ferramenta deve ser bem lapidada, bem cuidada. Mas ainda bem que essa geração é bem mais entendida, porque lá em Angola, em particular, tinha muitos jornalistas que fumavam durante o programa. Durante o programa? Fumavam. Mas isso na TV, não? No rádio, não, né? No rádio fumavam. Tinha outra prática, muito delas era que calções pequenininhos, né? De chinela, de sandália. Aí colocava uma música no programa, saía para fora fumar, ou tomava uma cerveja lá fora, entrava e continuava. O podcast, quando nós tínhamos o podcast, os convidados a gente bebia, botava ali, na época eu ainda bebia, né? Então ali era uma cerveja, uísque e tal. Era um programa descontraído. Tanto é que já era próximo ao final de semana, né? Tinha essa descontração. Hoje, voltando ao podcast, as pessoas podem beber, eu não bebo. Mas assim, eu acho bom celebrar a vida, não tem problema nenhum. É porque eu me dei conta que eu tinha me tornado alcoólatra. Então eu procurei os Alcoólicos Anônimos. É claro que o anonimato, eu tenho que guardar o anonimato dos meus companheiros, o meu eu posso guardar ou não, e eu não guardo, eu falo, porque muitas pessoas me conheceram na cidade, né, bebendo e tal. Então hoje eu prefiro falar que eu frequento os Alcoólicos Anônimos. Nós temos reuniões todas as segundas e quintas, eu frequento, hoje eu estou só na segunda-feira, mas foi um ganho enorme, né? Então, e o mais difícil não é parar de beber, é admitir que você não tem controle sobre o álcool. Então, se tiver um podcast, tiver todo mundo bebendo, eu tenho tranquilidade de saber que eu não vou precisar do álcool, porque eu precisava. Olha que coisa louca. Para o rádio, pela manhã eu não precisava, mas à noite eu precisava, né? Loucura. Loucura. O que faz um programa de rádio bom? Voz bonita ou conteúdo? Eu vou te falar sinceramente, o modelo de rádio hoje, vou falar de jornalismo, tá? Sim. Voz é o que menos conta. O que conta é a empatia sua, é o link que você tem com o seu público. A voz antigamente no rádio era tudo, né? Então, o cara, aquela impostação, né? Roberto, aquela coisa. Exato. Hoje não. Hoje rádio é você quer ver, tem um cara chamado Adrilles. Ele foi até um cara do Big Brother, depois ele virou um militante, eu acho que hoje ele é deputado.
ele tem uma voz de taquara rachada insuportável, mas ele comunica muito bem, mas muito bem, sabe? E tantos outros, assim, que consegue acessar as pessoas, não é? Então não tem mais essa necessidade. É claro que uma voz boa, e se a pessoa puder juntar o útil ao agradável, melhor ainda, né? Mas o entretenimento, por exemplo, ainda tem que ter. Mas você observa, o rádio tem uma vantagem maravilhosa. O rádio é a verdadeira faculdade de bons comunicadores. Por quê? Eu faço alguns vídeos de TikTok, Instagram, pego uma coisa inusitada na rua, eu nem apareço, eu só coloco a imagem. Ele dá, assim, um engajamento enorme, muita visualização. Agora, o rádio, eu não tenho recurso da imagem. Então, eu tenho que passar. Qual é o pior programa de rádio do Brasil? Chama-se Voz do Brasil. Deu uma melhorada, mas era aquele negócio. Agora em Brasília são 19 horas, ele não passava sentimento nenhum. Entendeu? Então, no rádio, por exemplo, se eu estou no jornal, se o político faz uma cagada, você tem que falar com raiva. Rapaz, olha o que esse miserável foi fazer e tal. Você tem que passar na... Agora, se é uma coisa que merece uma comoção, esses dias eu fiz um corte com a prefeita, né, ela contando que o sonho de infância dela... Aí você coloca, olha, né, então você tem que carregar toda aquela emoção, toda aquela sensibilidade de uma criança que o sonho dela não era ser como professora, doutora, ela queria só tratar os dentes, entendeu? Então, aí eu tenho que passar na voz a emoção. Eu tenho que passar sensibilidade, alegria, humor, raiva, tudo na voz. Quando esse pessoal vai para a televisão, eles arrebentam. Faustão, Silvio Santos, Chico Anísio, né, o Ratinho. Esse pessoal tudo é do rádio. Então o rádio, você aprende a passar emoção na voz. E quando hoje eu vejo alguns repórteres de rua da TV com o microfone, você fica procurando a imagem, porque você não suporta a frieza com que o cara está trazendo o informe, né? É sério. Você dá uma vontade enorme. E principalmente quando você está do outro lado e diz assim, olha, era melhor se ela passasse esse microfone aqui para mim. Não é? Você falou, mas por que dá asa para quem não sabe voar? Exatamente, ela não tem nem a essência da coisa. A reportagem que você vê, que há sentimentos, nós falamos em jornalismo, há sentimentos que não se perguntam. Não vai perguntar para uma mãe que perdeu um filho como é que ela está se sentindo. Não é? Não tem como. Não tem como você. É indescritível, você não pode fazer essa pergunta. Aí você está olhando a reportagem e tal, e faz essa pergunta do gênero. Tem humanidade. Se coloca no lugar da pessoa e transmita esse sentimento, porque você sabe que ela não tem capacidade para expressar isso. E aí você percebe assim algumas coisas ainda. Vamos chegar lá. Olha, para mim, a repórter mais qualificada aqui em Formosa, repórter de rua, que eu trabalhei com ela, e já surgiram outras tantas, mas para mim, eu vi ela nascer dentro da comunicação, a Aline Tavares. A Aline Tavares é do rádio, ela começou no rádio, nós começamos junto, nós frequentávamos a mesma igreja, a Assembleia de Deus, e nós tínhamos um programa chamado A Voz das Assembleias de Deus. E ela, molequinha ainda, ela devia ter o quê? Ali, 13, 14 anos, ela foi para a mesa. E ela, peraí, deixa. Quando eu falei, cara, você já aprendeu a mexer lá já. Até hoje eu não sei operar uma mesa. Eu gosto disso aqui, microfone. E ela foi depois para a TV Itiquira, que a minha filha foi âncora. Depois ela foi para. Teve a Forap TV, que depois fez uma parceria com a 92. Então ela faz entretenimento, ela faz jornalismo, ela vai para a rua, ela assim, sabe? E aí ela fez escola. Por exemplo, hoje tem a Clícia Balbino também, que é uma menininha que está caminhando a Passos Largos também, estudando jornalismo. A Aline já formou, acho que não sei se a Clícia já terminou, mas estão investindo, né? E vão surgindo outras pessoas. Agora, pouco jornalismo. Também não sei se o mercado aqui é muito pequeno, mas eu creio assim, em Formosa, um rapaz que surgiu, e eu falei, esse cara é bom, o Alexandre Borges. Ele é novinho, ele surgiu, ainda tem ele tem muito conhecimento e às vezes pouca maturidade, mas é um cara que ele está no caminho certo.
sabe? Ele é um cara que estudou muito, ele é um cara que comunica fácil, e ele é uma pessoa que sabe mexer muito com produção também, né? Eu falo assim, ele a primeira vez que eu ouvi ele fazendo comentários, ele estava na Lance, eu liguei para o Fábio, falei, Fábio, cara, você acertou em cheio aqui, viu? Você tem faro, porque esse menino é bom, né? E depois a gente trabalhou junto aqui na Terra por um período curto aqui, né? E ele tem outros projetos, a cabeça dele é uma usina, né? Mas, assim, é uma outra promessa, viu? O Alexandre, a Aline já se consolidou aí, o Nicolas também, que é o filho do Júnior César, o Júnior Popora, ele agora está no entretenimento, eu prefiro ele no jornalismo, inclusive jornalismo esportivo, ele é muito bom, sabe? Agora, falta uma emissora para pegar essa moçada toda. Trabalhar. Para pegar tudo. A 91 agora, com a nova reestruturação. Pode ser que pense isso, mas o que eu vejo? Quando eu comecei a trabalhar, Alexandre, em rádios aqui, elas tinham tinha um cardápio melhor, entendeu? Tinha programa de jornal, tinha programa de jornalismo, tinha programa, sabe, uma variação maior. Isso. Inclusive com reportagens de rua, na época do Manuel Alves, tinha o Águia, o Cobra. Então, olha, vou acionar o Águia, o Cobra. O Fábio, o pessoal chama ele de Águia até hoje, porque ele era o Águia. E tinha o outro que era acho que o Martins era o Cobra. Então eles ficavam na rua e entravam ao vivo, aquela coisa. Era muito mais dinâmico. Hoje, você não vê qual carro de uma emissora que esteja plotado lá, olha, esse carro aqui é de tal emissora. Você não tem um veículo para se deslocar, sabe, que esteja ali com a propaganda de uma emissora. Sabe, mas será que parou de valer a pena investir em rádio ou em comunicação? Ou será que está chegando a hora de chegar novos veículos aqui? Agora, quem vai chegar aqui vai engolir também todo mundo, porque vai chegar a Record, vai chegar a SBT, vai chegar... Sabe, então assim, mas se for feito um trabalho bacana, as emissoras aqui ainda tem muita lenha para queimar, desde que saia dessa zona de conforto. Tem um outro rapaz também, eu encontrei, acho que é Ramiro, o nome dele, que está na 92, ele faz reportagem de rua, ele faz comentário, às vezes ele fica como âncora tirando as férias do Otaviano. Formidável o cara também, muito bom. Porque quando a gente começa a citar nomes, a gente corre o risco de ser injusto, porque... não lembrar de todo mundo, né? Mas, eu falo, é uma geração que eles estão entrando no mercado que deveria oferecer mais a eles, entendeu? Oportunidade e gerar o processo para lapidar talentos, né? São talentosos e merecem oportunidades e tem que crescer, né? Tem que ter espaço para crescimento, porque senão vai acabar naquela opção que você colocou. Esconder o talento, vai ter que esconder o talento porque tem que vergar por outra situação. E caráter também, sabe assim, também não, talvez o primeiro que a pessoa tem que ter é o caráter, tem que ter talento, tem que gostar, mas tem que ter caráter, sabe? Tem que ter personalidade, sabe, tem que se preocupar com a imagem que você está construindo. E a questão da verdade, né? A comunicação tem muito, quando fala do caráter, toca-se na questão da verdade. Sim. Porque... condiciona o futuro. A gente fala assim, comunicação destrói imagem, destrói pessoas. Então, cuidado ao se tratar de um fato, cuidado ao passar uma informação. Então, ter o caráter de sempre dizer aquilo que é real. É ali onde a gente volta para a questão da censura, né? A censura na comunicação. Aconteceu um fato comigo recente que foi muito curioso. E isso eu falo que o público... é injusto. Eu não vejo como injusto, não. Assim, depende. Tem comentário? Porque eu tenho um facto seu para comentar. Eu corri um risco até de um cancelamento. Não sei se foi. Acho que foi esse. Foi. É isso que eu queria chegar. Mas eu agradeço as pessoas que me criticaram ali. Por quê? Eu voltando domingo, fui comprar um frango assado. E quando eu chego, o cara atravessou o caminhão do lixo e foi formando aquele congestionamento. E eu já disse chateado e tal. Eu já estava fazendo vídeo no automático, sem filtrar. Então, naquela hora, passou mais a minha indignação do que a informação. Porque realmente, cara, se você pegar, o cara é gari, ele está trabalhando no domingo. Se ele está trabalhando, porque alguém mandou ele trabalhar, ele não está ali porque, eu escolhi trabalhar domingo, então foi uma bobagem que eu falei. E aí, só que assim, choveu de crítica, coisa e tal. Aí, e eu falei, cara, mas você sabe que antes de postar, eu parei e falei, cara, será que eu devo postar? Vou postar. Isso nunca pode acontecer.
Eu tenho vídeos ali que eu sei que poderia até dar engajamento, e talvez nem não seria cancelado nem nada, mas eu falo, cara, é necessário colocar, deixa isso para lá, apago. E aí, o que acontece? O pessoal caiu de pau. À noite, eu fiz um segundo vídeo, e a filha, eu queria entrar dentro do container, ela não deixou. Eu queria entrar dentro do container. Ela falou, não, pai, fica de fora, eu pego um ângulo aqui e tal. E eu fui lá e me retratei com os garis. Porque, na verdade, eu não falei dos garis. Eu falei do horário. Isso. E outra coisa, o erro meu foi não ter dito o quê? Porque na rede social é o seguinte, quanto mais rápido o vídeo, melhor. Eu poderia ter falado, olha a posição que o caminhão está. Entendeu? Porque ele poderia coletar o lixo no domingo, mas ele atravessou o caminhão lá. Exatamente. E aí eu falei, mas não, né? Então esse foi o meu erro também. Mas depois daquilo ali, eu falei, olha, isso aqui é bom para que você aprenda que tem coisas que está diante dos seus olhos, você não vê, né? Então, nisso, eu acho que eu tô publicando vídeo para quem? Para o público tem todo o direito. Agora, por exemplo, esse vídeo que eu fiz com a Simone, ela contando sobre o sonho de infância dela. Pessoas ali se sensibilizaram, acharam bonito, mas outras pessoas já começou a escorrer o veneno no canto da boca de ódio, porque era um vídeo que falava bem dela, sabe? Como se tentar desumanizar uma pessoa, porque, olha, aquilo que a Simone contou, aquilo ali é o mínimo que essa mulher já passou, sabe? Eu conversei, o Paulinho MPB, é colega dela de infância, o Marcelinho, que é um ouvinte nosso também, falou, Paulo, eu morava na mesma rua dela, sabe como é que era a situação para uma pessoa chegar a prefeita aqui? Foi muita fé, foi muita batalha, sabe, e muita confiança no taco dela. Por que eu não posso, pelo menos, dar um refresco, de vez em quando, e falar, eu tive uma decepção uma vez muito grande, mas hoje já é uma coisa assim superada, porque até essa pessoa também, eu tive informações e acredito que ela também mudou, porque era uma pessoa muito jovem, eu acho muito bacana. A gente erra muito, né? Quando é mais jovem. É feio quando a gente já está mais velho e erra mais, quando a gente ainda continua errando, mas não pode errar tanto. Esse jovem que eu trabalhava com ele tinha um ódio, prefeito na época do Gustavo, mas é uma coisa doentia, um ódio sem tamanho. Cara, por mais... E aí eu peguei e falei para ele, olha, aí era dia de Natal, era a véspera de Natal. Eu falei, olha, esse clima só para entrar no clima de Natal. Você vai falar hoje uma qualidade do prefeito lá. Falei, hoje você vai falar uma qualidade do prefeito. Ele falou, não conheço nenhuma qualidade dele. Um cara jovem, cara. Mas ele não pode ser um bom pai e tal. Não, eu não sei, porque eu não tenho contato nenhum. Entendeu? Hoje eu sei que ele é uma pessoa melhor, esse rapaz. Ele é uma pessoa melhor, mas naquela época, quando ele se negou, ficar como que uma pessoa tão jovem pode estar tão assim, envenenada pelo ambiente político, sabe? E não falando que o Gustavo é flor que se cheira, não. Pessoa que tem qualidades e defeitos, mas assim, se você não consegue ver nada de bom na pessoa, e Cristo fala uma coisa muito bonita, Cristo fala, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Iluminado. Mas se a luz que é em ti for trevas, grandes trevas serão. O corpo será escuro. Não é? Então, tudo, olha só, por que você, sabe, é isso. Então, o cara tem um filhinho que vai para a escola, sabe, tem aquilo ali que é bom, você tem a crítica, tudo, mas tem que tomar esse cuidado, porque você não pode demonizar pessoas, né? Às vezes, eu mesmo, às vezes, quando eu pego pesado com um cara lá na América, lá nos Estados Unidos, lá no Congresso, que eu nem sei que filho, ninguém vai estar ouvindo nem nada. Mas aqui, você tem que ter uma certa reserva, porque é aquilo que eu te falei, aqui é um lugar de humanizar. O podcast, então, olha o tempo que a gente está conversando aqui. Isso aqui no rádio não existe, né? Eu fiz comentários sobre esse assunto da recolha do lixo, mas eu ainda fiz o comentário hoje de manhã com o pessoal da 91. Escuse o nome, eu esqueci, mas é um pessoal lá da diretoria, e eu fiz a questão, eu levantei essa questão quando eu falei sobre a retratação. Falei, não, aí o jornalista foi lá, gravou um outro vídeo, retratou-se, mas também seria de alerta da administração. A administração deveria pegar naquilo como um ponto positivo. Olha, tudo bem que precisa trabalhar aquele horário, como ele levantou a questão daquele horário, mas também aquele horário provoca um certo desconforto a determinadas pessoas. Eu penso que você foi o único que falou, mas muita gente
sabe que aquilo causa um certo desconforto. Teve alguns comentários nesse sentido também, não, tá errado, tal, mas eu dei razão para a maioria. Agora, o que, assim, alguns garis ficaram chateados, eu não falei nada em relação aos garis, mas pedi perdão para eles. Sabe, por quê? Porque, queira ou não, quem está no chão de fábrica lá, quem está lá na ponta, são eles, e eles é que foram atingidos, né? Foi assim o erro, e eu não tenho dificuldade alguma de me retratar. Esses dias eu me retratei, quando foi até a votação, se o pessoal iria aceitar a recomendação do Tribunal de Contas sobre as contas do ex-prefeito do ano de 2023. E eu fiquei muito temeroso que o pessoal iria ali passar pano para aquilo, porque a gente vê o abacaxi que essa gestão pegou, vem desse acúmulo. E aí eu fiz um comentário que depois eu tive que me retratar. Eu falei, olha, você teve uma renovação enorme na Câmara, vocês que chegaram agora, que não tem rabo preso, não deram nada para ninguém, tem que votar junto com o Tribunal de Contas. E os antigos, se colocaram o pé na peia, é problema deles, deixa que eles se virem para lá. E eu queimei a língua, porque foi o contrário. Ali apenas o Mundinho votou contra o parecer e todos os outros votaram a favor. E, para minha decepção, 3 vereadores jovens, chegando agora, tiveram a insensatez, para mim foi uma insensatez muito grande, de votar contra a relatoria, e um mais antigo que era o Mundinho, né? Mas assim, aí eu me retratei, eu fiz um segundo vídeo, falei, olha, estou orgulhoso da classe política da cidade, e vocês mandaram ver. Então eu não tenho esse problema algum, sabe? Essa bobagem de você tá sempre certo, fica feio para você, porque todo mundo, não tem coisa pior do que quando você está errado e quer sustentar seu erro. Que bobagem! Se eu trabalho com opinião, né? A opinião, ela de um dia para o outro, um fato novo muda a sua opinião, né? Muda o curso. E na sua opinião, qual o maior erro para quem quer trabalhar com comunicação? Cara, é a tentação do sensacionalismo. Porque em uma cidade que você já não acontece muita coisa, entendeu? Então a tendência é a pessoa pegar um fato que não tem tanta relevância e fazer aquele barulho todo, aquele auê, para aquilo dar uma repercussão maior. Eu acho, e às vezes a gente é tentado a isso. Você chega no jornal, está parecendo, né, que não tem nada, não tem nada para fazer o quê? Mas é melhor você contar uma piada, pegar uma coisa inusitada na televisão, sai da sua cidade, vai para... Mas evitar isso, tá? Então, eu já falei isso porque já aconteceu situações assim e é muito chato. Então, talvez seja um erro enorme isso. E é isso que você colocou também, que é importantíssimo, né? Eu posso até trazer uma informação equivocada, mas não mal intencionada. Por exemplo, não, olha, gente, eu vou me retratar aqui, isso aqui, porque quando eu divulguei, eu tinha convicção daquilo. Aí pode vir um fato novo, tá? Eu, por exemplo, quando o Alexandre de Moraes, rapaz, esse cara tem uma pegada boa, esse cara tá... Hoje, cara, quando você acabou a data de validade dele, do heroísmo, hoje para mim, o cara caiu em total descredibilidade. Falo isso para minha mulher. Falei isso para minha mulher na época de eleições. Eu disse, não, era necessário que alguém tivesse a coragem que o cara teve. Alguém tinha que segurar as pontas. Mas hoje... O meu amigo, Marcos Andrade, que a gente fazia o podcast junto, ele falava o seguinte, olha... O herói no Brasil tem que morrer cedo, porque se der tempo vai ver que não é herói. Vai virar vilão. Ou morre como herói, vai depois virar um vilão. E como você lida com os seus haters? Sempre temos. Cara, primeiro eu acho esse nome lindo, hater. Eu acho isso chique, sabe? Eu falei, cara, um dia um cara tava lá me detonando. Falei, cara, vamos formar uma dupla aqui. Olha, vamos botar aqui hater e Juan. Vamos criar uma dupla. Você tá vendo? Eu acho que o hater é o advogado do diabo. Então ele tem uma função. Entendeu? Para você entender que você não é santo, tem que ter aquela pessoa do outro lado ali para. O hater, eu vejo assim, se ele é um cara inteligente, se ele é um cara se ele é sagaz, ele pode te ajudar. Ele tá ali, ele vai te lapidar. Agora, tem pessoas que não têm conteúdo, sabe? Que pessoas que são, sabe, uma pessoa tapada mesmo ali, que entra, um babaca que entra só... esse mesmo da Simone, teve uma pessoa que fez um comentário de tão mau gosto, cara, sabe, assim, que eu falei, cara, eu não respondo um cara desse nunca, entendeu? O meu chefe lá da Terra, o Luiz O, eu aprendi uma coisa com ele, ele fala, Paulo, não passa recibo.
que é passar recibo? O cara te provocou, se ele é um cara irrelevante, ele está precisando que você fale alguma coisa para dar relevância para ele. Então não fala nada, larga para lá. Entendeu? Tem situações que é melhor você ir na justiça do que você responder a pessoa. Né? Agora, dependendo de onde vem, dependendo da repercussão, coisa e tal, tudo. Se quando vale a pena. Eu lembro de um candidato aqui em Formosa que foi uma das coisas mais cruéis que se fez. Eu acho que eu nunca vi isso nem a nível nacional, que se fizeram com um candidato, e eu chamei a atenção dele. Falei, rapaz, você tem que ter indignação do justo, você tem que responder. Falei, Paulo, quem responde louco é mais louco ainda. Vou fazer o quê? Eu parei para pensar. Terminou, ele não venceu as eleições, mas foi muito bem votado, porque as pessoas conheciam, sabiam quem era, conheciam quem eram os acusadores dele, entendeu? Comunicação, você está na berlinda o tempo inteiro, você está no fio da navalha o tempo inteiro, entendeu? Uma entrevista dessa, um corte aqui, a pessoa pode, uma coisa é o que você fala, outra é o que entende, mesmo porque corte não é a totalidade, né? Até a sua responsabilidade em fazer um corte, que sabe, né? Mas assim, comunicação é para quem gosta, porque você quer ver uma coisa, eu falo muito, né? Não, tranquilo. Eu também falo muito. Falo muito. Agora olha o tanto que eu falo que eu não estou deixando você falar. Eu falo muito. Mas você quer ver uma coisa, assim, que é muito importante na comunicação? Às vezes você é criticado por algo que você falou, que a pessoa fala isso direto no boteco. Ele fala isso dentro da casa dele, ele fala, mas a nossa vida ela é uma vitrine, você fica ali na vitrine. Todo mundo, a partir do momento que você propõe trabalhar com a comunicação, você não tem a sua vida pública, ela aumenta e a sua vida privada ela diminui. E a pessoa acaba acessando muito esse universo, né? Então, tanto é que meus filhos falam, pai, falou lá que o senhor falou isso lá no rádio, coisa e tal, tem isso. Mas tem dia que você está bem em casa, tem dia que você não está bem, e na comunicação é a mesma coisa. Bastidores, por exemplo, na hora do café, na rádio, às vezes está lá, você entra no ar batendo papo com o seu companheiro de bancada, mas lá vocês estavam discutindo. Isso é igual família, né? Então acontece de tudo. Exatamente, acontece. A minha esposa, ultimamente, ela fica perguntando, já alguém te criticou? Já alguém falou alguma coisa? Não, eles têm o direito de falar alguma coisa, mas também para falar alguma coisa tem que ter uma razão de ser. Por quê? Eu trabalho sozinho, eu monto isso tudinho, eu elaboro sozinho. Para o cara vir me criticar, o cara tem que ter base suficiente. Tanto é que existe post, nós temos cortes críticos, que também nunca postamos. Porque até para mim postar no Instagram o corte, eu mando para a pessoa, mando para o entrevistado, olha, gostei dessa parte aqui, o que você achou? Não, essa parte não publica, não. Não, eu também não publico. Essa parte eu aceito, pode publicar. Porque eu sei o impacto que vai ter sobre a vida da pessoa. Sim. Então quem comunica deve levar isso em jogo. Tanto para a vida dele como para a vida de outros. Que pode acabar prejudicando a imagem, ou também pode acabar ajudando. Mas é a ética, né? Que na comunicação, a coisa mais perigosa é você relativizar a ética. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu me lembro quando a Simone, nós fomos entrevistar ela, e ela estava em baixa, assim, estava complicado. E eu falei, olha, prefeita, a sua popularidade, o que você atribui à sua popularidade não tá boa? Ela falou assim, não, eu estou com 60%. Eu tenho uma pesquisa com 60%. Eu tinha esse corte. Cara, essa fala dela, Rodolfo, eu tinha esse corte, eu não coloquei, porque eu falei, cara, isso aqui é a mesma coisa de você jogar, sabe, assim, você lançar as feras, entendeu? Era você lançar carne fresca aos leões. E, cara, eu vou deixar, eu cheguei em casa e até falei, olha, eu vou apagar isso aqui que eu não vou ser tentado. Não vou ser tentado. Conseguiram captar meu áudio ainda. Colocaram aí no Instagram, pegaram o meu áudio, não foi uma qualidade muito boa, mas colocaram porque eu senti que naquele momento ali era carnaval, entendeu? Já não era uma coisa para você fazer uma análise séria, tanto que então assim, e se eu colocasse aqui, poderia dar um corte excelente, coisa e tal. Às vezes eu coloco alguns cortes ali meio, a questão raivosa mesmo, porque eu tô sendo, o que eu colocar, você pode ter certeza que é com honestidade. Sabe, eu não vou fazer nada para jogar para a torcida, não vou fazer isso, sabe, e eu tenho essa preocupação. Eu já perdi bons cortes, hoje mesmo, é um comentário que eu fiz,
eu poderia colocar um código, falei, não vou colocar porque isso aqui pode, lá na ponta, atingir alguém, que eu estava falando sobre suicídio, falei, cara, não vou falar isso não, deixa isso para lá, sabe? Então, assim, mas, por outro lado, é essa satisfação de todo dia você ter, o que é bom na comunicação, você ter voz, né? Que é quantas pessoas não têm? Ou quantas tem? Muito pouco, né? Pouco, pouco. Dá essa liberdade, mas também tirar a liberdade da gente. Não é? É uma faca de dois gumes. Qual conselho você daria para jovens, talentos, pessoas que querem começar a fazer rádio, fazer comunicação? Fazer com alegria, cara, fazer, sabe, com empolgação. A palavra entusiasmo, a raiz etimológica de entusiasmo é Deus, é Deus contigo, né? É o namastê, né? É aquilo, olha, o Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você. O entusiasmo é o Deus em si. A pessoa entusiasmada, ela está cheia de Deus. Então ela aguenta dificuldades, olha, você me chamou aqui, olha você sozinho, olha o que você já montou, olha que estúdio massa que você fez aqui. Fácil? Não é. Mas se você continuar com a sua ética, com o seu profissionalismo, deixando a gente à vontade aqui, vai em frente que vai dar certo, cara, vai dar certo. Então tem entusiasmo, sabe? Não tem dia fácil na comunicação, foi ontem, tá? Hoje não tem dia fácil. Entendeu? Agora, é uma coisa que é uma forma muito boa de existir, de se expressar, né? Exatamente. Compacto da ideia. É ótimo. Exatamente. Como você classificaria a imprensa local? A imprensa local, nota de 0 a 10. Bom, 0 a 10. Eu daria 8, mas eu vou te explicar por quê. Você, não, está inflacionando, né? Teve uma nota mais baixa. Justamente por isso, os profissionais têm trabalhado com tanta dificuldade que seria injusto se eu colocasse uma avaliação menor, sabe, Alexandre? Porque é muito difícil. Olha só, o Marcos Vinícius, eu citei, um dia o Marcos Vinícius esteve lá em casa, na época que eu bebi ainda, a gente estava conversando, eu falei para ele dessa importância dele, porque nós éramos amigos de infância, e quando eu vi ele trabalhando no rádio, cara, eu fiquei assim, falei, cara, ó, que massa, tudo, eu consigo, cara, eu vou lá tal, e o Marcos Vinícius trabalhava em uma empresa muito boa aqui, acho que ligada ao grupo Itiquira e tal, e ele deixou tudo, fez uma carta de despedida lá falando que para a empresa, por que ele estava deixando? Com certeza foi para ganhar menos. E foi para lá por amor. E ele já rodou, já fez rádio, acho que em Unai. É um cara que tem, assim, um puta do âncora, cara. O cara é fera, tudo. Mas por que ele não para em lugar nenhum? Porque é muito difícil, cara. É muito difícil para um pai de família, entendeu? Então você vai daqui, aí corre dali, ali tá uma oferta melhor, você vai. Então, nisso, eu dou nota 10 para aqueles que lutam todo dia para continuar insistindo, porque ele é um cara muito competente, quanto tantos outros aí, poderia arrumar uma outra ocupação, uma outra atividade, mas estão ali. Agora, quanto à questão estrutural das rádios aqui, sabe, aí eu já sabe, eu já acho que já poderia olhar, sabe, acreditar mais e parar de olhar para o epicentro político, sabe, assim, a política vai nortear o jornalismo aqui sempre, mas você não pode ter a administração como a vaca das divinas tetas, como a galinha dos ovos de ouro, entendeu? É isso, tá? Ou você duvida que muitas pessoas aqui, se elas recebessem por parte da administração, tá, uma remuneração generosa, se estariam da mesma maneira. Eu não sei, eu não estou colocando todo mundo na mesma sacola, não, tá? Tem pessoas que, ou por convicção política, ou por paixão ideológica, mas também existem pessoas que eu tenho certeza que tem preço. Então, aqui há uma clara evidência de que existe censura e pressão política na comunicação local. Aqui a censura é às avessas, cara. Sabe, é mais ou menos como se a imprensa censurasse o poder central, sabe? Então, assim, aqui eu falo é uma Babel, sabe? Isso aqui é uma bagunça, sabe? Assim, eu falo para você porque e essa polarização, para quem trabalha com opinião, é horrível, porque se eu critico a administração, eu sou elogiado e bombardeado.
tempo inteiro. É normal isso? Mas a minha preocupação é essa. Quando a prefeita, por exemplo, ela colocou esses ônibus novos aí, ela teve gente que não teve a capacidade de falar, não, então vamos dar um desconto, né? Pelo menos não chegou. Agora, no mesmo instante, vou dar um exemplo aqui, para mim, esses dias eu critiquei a administração, porque a prefeitura ela é uma má pagadora e uma má recebedora. Eu nunca vi isso. Você demorar para pagar porque você não tem dinheiro, ainda vai. Mas ela demora para receber, a pessoa vai lá para... Eu vou dizer uma coisa. Nesse ponto, outro dia eu ia acabar... Provavelmente os caras iam me prender lá. Eu quase arrumei uma confusão lá na prefeitura. Porque eu fui pagar o IPTU lá e cheguei lá para pagar. Quem devia me atender não atendia. Aí. Pediram para ir no outro dia. Eu fui no outro dia. O registro histórico não havia para pagar o IPTU. Aí eu briguei mesmo lá, e falei o seguinte: eu não vou pagar. Eu vou pagar, não vou deixar de pagar, vou esperar a notificação do juiz e vou dizer que eu vim aqui 2, 3 vezes, vocês não me atenderam, e depois nós vamos ver como é que isso vai ficar. Quando foi na outra semana, eu voltei para lá, tinha a documentação lá. Precisava disso? Não. Precisava desse desgaste? Não. Entendeu? Então, olha, depois dessa bronca que eu disse, que eu te falei aqui, eu falei no ar. A pessoa me ligou e falou, Paulo, pelo menos agora já estão atendendo lá o telefone, o WhatsApp, depois do que você falou, já está recebendo, a gente já está dando bom dia. Então, assim, então é isso. Da mesma maneira que eu estou aqui defendendo as coisas, os acertos da administração, eu venho aqui trazer também aquilo que são as críticas. Eu converso com alguns vereadores, não com todos, eu converso com alguns que têm, primeiro, conteúdo, sabe, pessoas que, mesmo tendo um lado, são pessoas honestas nos bastidores para falar, olha, Paulo, é isso que está acontecendo, entendeu? Então, eu gostaria de conversar com todos os vereadores, mas tem pessoas ali para mim que, sabe, eu não sei o que foi que conseguiu estar ali dentro, sabe? Não dá para entender. Mas você acha que a imprensa local ainda influencia, tem um poder de influenciar eleições locais? Muito pouco. Eu acho que hoje, assim, a 92, ela teve esse poder na mão durante muito tempo, mas ela sofreu um desgaste muito grande porque o próprio empresário entrou em uma campanha. Então, quando ele entra numa campanha, ele poderia ter, como todo mundo tem um lado, todo mundo tem, eu tenho, entendeu? Então, fora do meu expediente ele trabalhando, mas da forma que foi feita, eu acredito que não. Hoje tem assim, você quer ver uma coisa, o CIE, o filho dele, que é um gênio do marketing, o filho dele falou, pai, colocou um colete ali, vereador, tal, bandeirinha da cidade, do estado, ele sai na rua, faz os vídeos dele, consegue resolver um problema, denuncia outro, vai dali, aquilo já colocou ele em primeiro lugar nas pesquisas aqui, dos nomes aqui de Formosa. Um trabalho de rede social, um trabalho que está ali simples assim. Agora, para a eleição dele como vereador, eu acredito que a 92 teve um peso muito grande, porque a 92 abraçou a candidatura dele. Né? Não sei se implícita ou explicitamente, mas estava ali e ajudou. Eu não sei se conseguiria reeditar isso aí. Porém, como eu digo, é uma emissora que tem uma estrutura muito profissional, talvez a mais profissional de todos aqui, porque também tem dinheiro, entendeu? E pode se reinventar, como a Rede Globo. Muitas vezes assim, a Rede Globo ela ficou queimada e depois ela se refez. Pode acontecer isso. Como eu te falei, até pessoas lá dentro que eu sei que já mudou a mentalidade da época em que eu estava lá para hoje. Então tudo pode acontecer, né? Agora, hoje eu vejo que nas redes sociais, a Simone, o trabalho dela para eleger como vereadora foi em rede social, né? Ainda tem muito assim os bolsões como igrejas, né? Como, por exemplo, a questão de segmentos, o cara é professor, o cara é enfermeiro, o cara é policial, não tem, né? Isso também. Mas a rádio em si, mesmo porque se você abraçar uma candidatura, logo o pessoal está puxando a brasa para aquele cara ali, ó, tá dando muita asa para ele, então já deve estar chegando algum dinheiro, já começa essa suspeição, né? Tem para tudo. Uma questão que não se quer calar. Já sofreu ameaça alguma vez por ter publicado uma matéria? Já sofri ameaça de dentro do presídio. Eu já sofri, eu não sei, o cara que a menina chegou. Eu trabalhava na 91 e teve um pessoal que era
não sei se era, na época, não sei se era faccionado, mas na época era um pessoal que estava tocando terror aqui. E, inclusive, o cara, ele foi saindo saindo naquela, fica semi-aberto, já saiu e levou um tiro. Pra você ver, o trem estava feio aqui. E o cara pegou, e a menina chegou no estúdio branca, assim, que ela não tinha uma gota de sangue. Ligou aqui te ameaçando, coisa e tal. Eu falei, é um tipo de ameaça covarde, porque a pessoa te vê, você não vê ela, mas é ossos do ofício. É claro que eu procuro muito, assim, a gente tem uma certa prudência, né? A gente, às vezes, é melhor você levar mais para o lado do humor do que isso, porque você pega uma ocorrência policial ali, muitas vezes você fica revoltado, né? Eu já fui muito mais cabeça quente, hoje não, hoje eu relevo, mesmo porque aquela ocorrência ali, ela é um documento que ela é muito sintetizada ali, ela é um resumo do que aconteceu, né? E no entorno disso tem muita coisa, você não sabe o que levou a pessoa àquilo, né? Mas, assim, eu fiquei mais prudente, mas, sinceramente, eu tenho muito mais medo, assim, eu tenho muito mais receio, não é do bandido, cara, desse que está preso, entendeu? Muitas vezes daquela pessoa que pode se sentir atingido por você de alguma maneira, né, e que possa querer algum mal para você, mas eu acredito que na medida do possível, eu quero estar, sabe, em paz com todo mundo. Eu acho que muita gente entende qual é a minha proposta como trabalho, né, e aí tocando em frente. Isso é realmente interessante. Bom, uma mensagem que você deixaria para o pessoal de Formosa, população em geral? Para a população de Formosa, eu sou cristalinense, eu nasci na cidade de Cristalina, e para mim, o dia em que eu recebi o título de cidadão formosense, para mim, foi uma coisa tão significativa, foi uma coisa tão bonita para mim, porque alguns parentes meus, eles ficam até meio desapontados comigo, porque eu falo, eu já não sou mais cristalinense, né? Eu tenho outra cidade. Eu pertenço, né? Eu tenho um amor por Cristalina, é uma cidade linda que eu amo, mas eu tenho ali o que hoje é meia dúzia de pessoas tios, primos, mas assim, que hoje meus filhos, minhas netas nasceram aqui, sabe? Meus amigos, a minha existência, minha história está aqui, né? Então, Formosa é a cidade que eu tenho um amor enorme por ela, sabe? É uma cidade que eu inclusive, já briguei, fui deselegante com um parente da minha esposa que veio do norte, lá do Amapá, e veio desdenhar da minha cidade aqui. Eu cortei, sabe, mas cortei mesmo, sabe, assim, na tora. Falei, não gostei, coisa e tal. E essa pessoa ficou toda errada, toda sem graça, tudo. E não parou de vir aqui, continua vindo. Então, por quê? Para que tá falando mal se volta sempre aqui, né? Então, não gosto disso. É igual o Flamengo. Você, como flamenguista, você fala o que você quiser. Você xinga jogador, você fala, mas você não vai gostar que o outro fale. Então, Formosa é a mesma coisa. Deixa que, se é para falar mal, deixa que eu fale. Mas não vem ninguém de fora falar mal daqui, não. Exatamente. Para fecharmos, para finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para alguém que queria agradecer, mencionar? Fique à vontade. Olha, eu quero agradecer, foi bacana essa pergunta sua, né? Eu quero agradecer todas as pessoas que me deram oportunidade de entrar no mundo da comunicação. O saudoso Ribeiro Júnior, que foi o meu primeiro patrão, que foi uma pessoa, um dos caras mais profissionais que eu já trabalhei, um cara sério, aquele AM antigo, né, o tradicional. Ao doutor Eduardo, o doutor Eduardo foi advogado, ele era dono da 91, ele e a dona Inês, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa, e ele ia para a bancada trabalhar junto com a gente, não sei por onde anda, mas quero agradecer ao Luiz Rô, porque já é a segunda vez que eu trabalho com ele, e foi uma pessoa que ele me deu dicas que talvez nem ele imagine o quanto me ajudou, e ao doutor Léo Teixeira, dono da 92, o doutor Léo falou uma coisa para mim, certa vez, que eu falei, cara, eu estou no céu. Eu tinha um quadro chamado Bala na Agulha, que era, o nome já disse, né, Bala na Agulha. Falei, doutor Léo, para não dar problema para a rádio também, falei, olha, o que eu posso falar? Ele falou, tudo. A coisa, aqui para mim foi música no meu ouvido, tudo.
entendeu? Aquilo para mim foi muito bom. É claro que depois de muito tempo numa empresa tem um desgaste natural, como eu te falei, nós começamos a ter uma diferença da forma do editorial no que diz respeito à política local. Porém, eu tenho plena consciência, a rádio é dele. Ele faz dela o que bem quiser. Roberto Marinho dizia o seguinte: se você quer ter opinião, tenha seu veículo de comunicação. Esse é o meu. Então aí você fala o que você quiser. Hoje eu entendo ele, tá? Então não posso deixar de agradecer ele, o filho dele, o Hugo também, pessoas que abriram a porta para que eu pudesse trabalhar com eles, né? Muita gratidão mesmo. E, claro, eu sempre, quando eu estou aqui no microfone, eu não me preocupo se político, dono de emissora, alguma pessoa está chateado comigo. A minha preocupação é com o público. Esse que pode ir nas redes sociais e me detonar, e eu vou ser um eterno devedor deles, porque a gente faz para ele.